Com relação à anistia, nós entendemos que a anistia, num momento onde os processos ainda estão em andamento, não há definição de crimes, um projeto que não pressupõe inocência do passado, do presente e do futuro. É um momento extemporâneo para se discutir anistia nesse momento. É claro que todos nós temos a preocupação com as pessoas que têm as suas penas muito grandes, mas naturalmente a gente pensa que isso deve ser feito e deve ser resolvido numa revisão de penas feita pelo próprio judiciário. Não há qualquer possibilidade de eu entender que isso seja um momento de imiscuir, o legislativo imiscuir nas funções do judiciário, porque é a vez do judiciário. Se a gente vai respeitar o equilíbrio entre os poderes, é a hora de fazer isso. Agora, deputado, o Lula disse que disputará a reeleição de 26 caso ele tenha saúde, nas palavras dele. Queria te ouvir como, na sua opinião, isso pode impactar o tabuleiro dos partidos, das siglas, e o seu PDT pretende apoiar, quem sabe, uma possível candidatura à reeleição do presidente Lula ou terá um candidato próprio da sigla? O Lula ontem, numa conversa em pé ali antes do jantar, ele fez um comentário que se alguém apostasse contra ele ser candidato, ia perder a aposta. Ele é candidatíssimo, e eu acho que isso começa a definir o tabuleiro, porque se Lula é candidato, tem que saber quem é o adversário agora. Que não seja o Bolsonaro, porque ele está indo. Então, alguém do campo da direita vai se colocar. Eu sou do PDT. O PDT, a gente decide apoio e particularidades em conjunto. Nesse momento, nós estamos na base do governo e não teríamos por que dizer que não apoiaríamos o Lula. Entretanto, como estamos no PDT e a decisão é uma decisão partidária, reservo essa resposta de sim ou não para que a gente no partido decida isso de maneira clara e que não paire dúvidas. Líder, uma outra pergunta a avaliação do Palácio do Planalto, né, aqui dos bastidores do presidente Lula, depois desse jantar de ontem, eu acho que ele conseguiu, de fato, ali se aproximar de alguns líderes que estavam mais distantes, apesar de a gente saber que a oposição mesmo, em peso, não estava presente nessa reunião. Eu queria saber se o senhor realmente viu esse clima de aproximação do presidente Lula com essas outras lideranças mais distantes. E já, só mais uma pergunta, voltando ao assunto da isenção do imposto de renda, o senhor comentou que, passando por essa comissão, haverá uma sugestão de melhoria nesse projeto, que tem coisa que pode melhorar. O que, de fato, poderia melhorar aí nessa proposta do governo federal? Há uma preocupação da gente da melhoria com relação à preocupação com os recursos para os municípios, que os municípios, nessa mudança, podem sofrer uma queda da arrecadação direta. E aí a gente tem que descobrir, pelo menos, uma solução para que os municípios não fiquem prejudicados nesse momento, até porque não sobra dinheiro em município. Então, é importante que a gente tome esse cuidado para que isso não aconteça. Essa eu acho que é o momento principal, a parte principal que a gente vai ter que discutir, porque as pessoas não sabem, mas os municípios pequenos e médios são o que segura a estrutura desse país. Por uma razão simples: se todo mundo que estivesse num município pequeno e que não fosse atendido migrasse para as grandes cidades, nós não teríamos mais grandes cidades, teríamos grandes favelas, porque a grande cidade não tem capacidade de absorver um fluxo migratório tão grande. Então, tratar bem as pequenas e médias cidades é profilático para que a gente não tenha problema nas grandes cidades. Então, é um trabalho que a gente não pode deixar de fazer e precisa fazer, respeitar a receita dos municípios. Então, essa é a primeira resposta para te dar com relação a isso. E com relação à aproximação que o presidente fez, como eu disse aqui no início, o presidente estava muito à vontade, muito tranquilo, conversando assim abertamente com todo mundo. Eu acho que se tinha de fazer a aproximação com alguém, a aproximação foi feita, mas a maioria ali eu acho que já conhecia o presidente, já não tinha tido nesses últimos 2 anos,
uma frequência de encontros que todos desejavam. Mas, com certeza, todos já conheciam, e eu acho que, do ponto de vista de quem não foi porque é a oposição mesmo, e sendo oposição está no papel que tem que exercer, que é a oposição. Não tem outra posição para fazer, a não ser não ir no jantar e fazer as críticas que sentirem e julgarem serem incompatíveis. Deputado, só para finalizar, além do imposto de renda, quais outras pautas, projetos, economicamente falando, trancam o plenário neste momento, carecendo de um posicionamento, quem sabe, do Planalto, e onde o PDT poderia ser fiel da balança nesse caso? Olha, o PDT tem sido um partido fiel às causas que o governo tem colocado. Eu não tenho dúvida nenhuma. Dos nossos 18 deputados, quando o PDT é chamado para uma pauta de decisão, a gente entrega os votos 100%. Inclusive, reclamamos há pouco tempo que a gente não vê reciprocidade do governo com relação às posições do PDT. E continuamos reclamando e vamos continuar reclamando até que as coisas se coloquem de uma maneira que a gente julgue será uma maneira onde a reciprocidade foi respeitada. Mas o PDT está disposto a trabalhar pelo Brasil. O PDT está disposto a trabalhar pelas melhores causas, não tenha dúvida nenhuma. E eu acho, particularmente, que essas duas pautas, segurança pública e isenção do imposto de renda, vai ser suficiente para encher o nosso ano até o meio do ano, sem dúvida nenhuma. Outras pautas virão. Nessas mesmas duas pautas, outras coisas paralelas poderão ocorrer dentro desses dois temas. Mas eu acho que, prioritariamente, são essas duas as grandes pautas que nós vamos ter. Deputado Mário Heringer, muito obrigado por suas contribuições aqui na Band News TV. Tayane Mello, colega, muito obrigada também pela contribuição aqui e participação nessa entrevista. Ótimo dia para vocês e até a próxima.